Guedes, ele mandou ali, enviou ao Congresso Nacional, né, uma PEC, para que se acabe com a inscrição obrigatória aos conselhos de classe. Então vamos lá, o que é isso exatamente? O que é o conselho de classe? O conselho de classe é basicamente um monopólio, né? Onde quando você se forma, por exemplo, advogado, quando você se forma engenheiro, quando você se forma professor de educação física, para você atuar na sua profissão, você precisa passar ou numa prova ou pagar, ou os dois, né? Pagar uma taxa ou mensal ou anual para o conselho da tua classe. Então vou dar um exemplo para você. Você se formou ali como profissional de educação física. Você não pode atuar como professor de educação física, como personal trainer. Você ainda não pode atuar se você não pagar o seu conselho de classe. No caso da educação física é o CREF, né? Você não consegue atuar se você não pagar. Hoje no Brasil existem 29 conselhos de classe, sendo os principais ali Ordem dos Advogados, Conselho Federal de Medicina, o CFM, e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, né? Tem vários outros, tem o CREA, tem outros, tem vários conselhos, mas basicamente esses são os principais. E, em primeiro lugar, tem uma dúvida surgindo, né? A pessoa falando, peraí, mas vai acabar com tudo? Vai acabar, por exemplo, quando você vai no médico, por exemplo, de receita, ele bate um carimbo lá que normalmente tem o número dele dentro do conselho de classe que ele está. Vai acabar com tudo? E o texto da reforma não diz especificamente quais são os conselhos que vão acabar, mas ele diz o seguinte, que vai acabar desde que, a obrigatoriedade vai acabar, desde que a ausência de regulação não caracterize risco de dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. Então, a meu ver, é um texto prudente que não vai, por exemplo, acabar com a obrigatoriedade do médico se credenciar ali no seu conselho de classe. Então, é um texto assim. E esse tema, ele é um pouquinho espinhoso, porque ele gera um questionamento, muitas vezes, que as pessoas não querem fazer. Vamos lá. Quando a gente se forma, quando a gente faz parte de uma classe, é normal, é meio que natural do ser humano a gente querer proteger a classe que a gente trabalha, a classe com a qual a gente pertence. Só que a gente tem que olhar com isso, com o olhar de quem está de fora da bolha, não de quem está de dentro da bolha. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Por exemplo, se você quiser hoje dublar um filme, tá? Se você quiser dublar um filme, você não pode. Você precisa ter o seu registro de ator, você precisa pagar uma entidade para que você possa dublar um filme. E novamente, cara, eu sigo vários caras aqui que fazem dublagem, eu sigo o Guilherme Briggs, sigo o Wendel Bezerra, sigo todos esses caras, gosto muito do trabalho deles, mas é o seguinte, cara, eu não acho que quem deve julgar se uma pessoa deve ou não dublar um filme é um conselho regional. E eu não acho que para uma pessoa poder dublar um filme, ela tem que pagar para alguém. Eu acho isso autoritário, eu acho isso feio. Isso inclusive, se extrapola para várias outras coisas. Por exemplo, radialista. Você não pode ser radialista, você não pode ter um programa de rádio se você não pagar ali um conselho da sua classe. E eu acho isso uma atitude errada. Você quer ver um outro exemplo que eu vou dar para vocês? Teve um caso no veterinário, não vou lembrar agora exatamente. Eu acho que eu fiz vídeo, isso faz tempo já, tá? Eu não lembro aonde, mas teve um veterinário que ele decidiu que de sexta-feira ele ia fazer ali atendimentos sociais. Então o cara que não tivesse grana, ele ia lá, levava o cachorrinho dele e pagava um valor simbólico, pagava, sei lá, 10 reais, 15 reais, levava um presente para ele e ele fazia o atendimento do cachorro. O que aconteceu? O Conselho Regional de Veterinária chegou lá pro cara e falou, olha, você não pode fazer o que você está fazendo, porque outros veterinários aqui da região estão reclamando que estão perdendo clientes, né? Porque você vem aqui e atende mais barato. E aí o cara simplesmente não pode mais fazer isso. Isso é ou não é controle de preços? Cara, isso é comunismo, cara. Isso é socialismo. Isso é um órgão do governo, né? Um órgão credenciado, colocando preço na tua mão de obra. E mais do que isso, colocando preço, né? Tornando inacessível para as pessoas que tinham acesso a um benefício, cara. Isso pra mim é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Porque se é aquela história do meu corpo, minhas regras, se eu sou o responsável, se eu sou o dono da minha mão de obra, da minha a obra laboral, por que eu não posso vendê-la ao preço que eu quiser? Por que eu não posso vendê-la do jeito que eu quiser? No caso que eu falei aqui, por exemplo, de você dublar um filme ou de você ter um programa de rádio, se eu hoje for dublar um filme, provavelmente vai sair um lixo, cara. Vai sair um lixo. Mas quem tem que julgar se isso é bom ou ruim não é um cara com uma caneta na mão. São os consumidores, são as pessoas. As pessoas que querem falar, a dublagem que o Arthur fez do tal filme é um lixo, então eu não vou assistir. A dublagem que ele fez de um jogo é um lixo, então eu não vou ver, não vou comprar.
São as pessoas espontaneamente que devem fazer isso. Quer ver um outro exemplo? Se não me engano, no Rio de Janeiro, se aprovou por pressão de um conselho regional ali de educação física, que todas as academias têm que ter necessariamente um profissional de educação física, inclusive as academias de prédio. Aí sabe o que está acontecendo? Sabe aquelas academias de prédio que 2 moradores usam? Sabe aquela que tem uma esteira, uma bicicleta e aquele equipamento que faz tudo? Que você puxa que faz costas, aí você vira faz perna, aí você vira faz outro exercício. Sabe o cara fala assim, bom, eu não tenho condições de aumentar o condomínio de todo mundo para contratar um profissional de educação física e a academia só funcionar quando o cara estiver aqui. Sabe o que está acontecendo? Tá fechando a academia de prédio, cara. Então assim, isso é autoritário, isso não se faz. E tem outras coisas aqui que a gente pode ver. Por exemplo, em um ano, só para vocês terem uma ideia, subiu de 20% para 45% o calote dos advogados anuidade da OAB. Né? Mais do que isso. Se você pegar, por exemplo, as publicações que eu tenho feito no Instagram, a enquete que eu fiz aqui, eu fiz uma enquete no meu Twitter, questionando se as pessoas eram favoráveis ao fim da obrigatoriedade da adesão aos conselhos. Em 15 minutos, tinha mais de 4 mil votos, 87% das pessoas votaram sim. Ou seja, é uma demanda natural das pessoas que o conselho de classe exista? Não, não é, cara, não é. Ao contrário, é uma demanda natural que eles não existam mais, ou que pelo menos a obrigatoriedade não seja mais feita, né? E eu não tô aqui metendo pau nos conselhos de classe, eu não acho que devem ser extintos, eu não acho que você tem que acabar com os conselhos de classe, eles não servem para nada, eu não acho isso. Mas tem uma frase muito bonita que, acho que, se não me engano, era o Castelo Branco que falava. Ele falava o seguinte: se a Petrobras, por exemplo, é uma empresa eficiente, ela não precisa do monopólio, ela não precisa ser um monopólio, certo? Agora, se ela não é eficiente, ela não merece um monopólio. E a mesma coisa que eu digo para os conselhos de classe. Assim como os sindicatos, que eu sempre critiquei a unicidade sindical e o imposto sindical obrigatório, eu também critico isso nos conselhos de classe. Hoje, os conselhos de classe, em primeiro lugar, eles são monopólios, você não tem concorrência. Você tem um conselho de classe ali dominando uma região e você não tem concorrência. E você como um profissional daquela área, você é obrigado a pagar. Então, cara, qual é o estímulo que um conselho de classe tem, né, espontâneo, para trabalhar por você? Se você é obrigado a pagar e se ele não tem concorrência, por quê? Então é basicamente isso, cara. Se você é eficiente, se você é um conselho de classe eficiente, você não precisa nem do monopólio e nem da obrigatoriedade do pagamento. Agora, se você é ineficiente, você não merece esse pagamento obrigatório. Então, eu sou totalmente a favor dessa PEC do Paulo Guedes. Acho que é um avanço sim para o Brasil, é um avanço para que a gente desburocratize e faça com que as pessoas consigam progredir sem ter que obrigatoriamente pagar ali uma anuidade que muitas vezes passa dos R$1.000 por ano. Só para você ter uma ideia, um dos comentários da minha enquete do Instagram foi o seguinte, olha só. Caramba, cadê aqui? Moro no exterior e eles estão falando do CRA da Bahia. Não aceitaram meu cancelamento por e-mail, somente pessoalmente, pagando uma taxa absurda. Isso é 1000 vezes pior do que os sindicatos. Até hoje, em 15 anos, o CRA nunca fez nada por mim e nem pela classe. O outro, que esse sim era do preço, ele chegou a falar que paga cerca de R$1.000 por ano para um conselho que não tem nenhuma utilidade para a classe dele. Então, cara, é um negócio caro, é um negócio injusto, a obrigatoriedade do pagamento e ainda por cima não se tem concorrência. Sou completamente a favor dessa PEC e espero que as pessoas entendam, cara, que por mais que a gente tenha a tendência de proteger a nossa classe, isso tem que ser uma coisa espontaneamente demandada pela sociedade. E não é o caso. Então, sou totalmente a favor, espero que essa PEC vá para frente, beleza? Isso aí, um abraço e vamos questionar tudo.